Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 26 de junho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Juízo no Milênio. Existem vários textos aqui hoje também, eu te desafio depois a ler cada um deles aí na sua casa, mas eu vou escolher ler Apocalipse capítulo 20, versos 4 a 6, que diz assim: Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante os 1000 anos. Ontem nós tivemos a oportunidade de perceber alguns detalhes relacionados a aquilo que será o momento do retorno de Jesus. Jesus virá, a terra estará entrando em convulsão, o sol desaparecerá ou deixará de brilhar. Não sabemos o que vai acontecer em relação a isso, mas sabemos que o Senhor Jesus vai fazer com que a terra volte a ser como era antes da criação, sem forma e vazia. Todas as pessoas que estarão vivas sobre a terra morrerão por ocasião da segunda vinda de Cristo, todos aqueles que não estavam preparados para se encontrar com Cristo Jesus, subir com ele para o céu. Aqueles que fizeram uma escolha equivocada, aqueles que aceitaram a marca da besta na sua mão direita ou na sua testa. Aqueles que estavam mortos, mas que estavam preparados para se encontrar com Cristo Jesus, por ocasião da segunda vinda, eles são ressuscitados. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, a partir do verso 16, encontramos essa descrição. Então, os salvos que estão mortos ressuscitam, os salvos que estão vivos são transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Também 1 Tessalonicenses 4 vai descrever essa cena. E então juntos eles sobem para o encontro com o Senhor nos ares, para estar para sempre com o Senhor, ok? Então eles sobem para estar com o Senhor. E aqui na terra fica quem? Bom, os que morreram, mas não estavam preparados para se encontrar com Cristo, acontece o que com eles? Nada, eles continuam mortos. E aqueles que estão vivos, mas não estão prontos para subir com Cristo, também morrem, permanecem mortos. Não fica ninguém vivo aqui na terra, a não ser Satanás e os seus demônios, para pensarem durante 1000 anos sobre os resultados da rebelião que eles começaram no céu. Ok? O universo todo está olhando para esse momento. Agora, os salvos, eles são levados com Cristo para o céu, para passar com ele 1000 anos. O texto vai dizer, o texto que lemos de Apocalipse 20, versos 4 a 6, João, ele descreve mencionando que ele viu tronos, e se sentaram sobre esses tronos aqueles que foram resgatados da terra. Eles reinarão com Cristo durante 1000 anos. O que é que esse texto está tentando explicar aqui para a gente? Bom, deixa eu tentar aqui explicar uma coisa. É que nós não temos tempo para poder olhar todos os detalhes, por isso eu te digo, estude bem e ao mesmo tempo leia depois cada um dos textos que aqui aparecem no nosso guia de estudos. Quando nós tomamos a decisão de poder aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, o Senhor Jesus paga o preço, aliás, nós assumimos aquilo que foi o preço que Jesus Cristo pagou pelos nossos pecados na cruz do Calvário, ok? Tá, mas e quando eu não aceito a Jesus como meu Senhor e Salvador? Eu estou dizendo que eu vou pagar pelo preço exigido pelos meus pecados. A Bíblia vai mencionar que cada um receberá a recompensa de acordo com as suas obras. Tá, pastor, e os que são salvos? Bom, quem pagou o preço por eles foi Cristo Jesus. Cada um dos que serão salvos, Cristo Jesus morreu a morte eterna no lugar deles. Na cruz do Calvário, Jesus assumiu a culpa da morte eterna. Ele morreu a morte eterna e ele venceu a morte quando ele ressuscitou dos mortos. Por isso nós temos o direito à vida eterna desde que aceitemos a Cristo Jesus. Mas e quando eu não aceito? Bom, eu estou dizendo que eu tenho que pagar pelo que eu fiz. Tá. Qual é o preço? Não é tudo morte eterna? Eu quero que você analise comigo aqui uma coisa. Vamos pegar duas pessoas que são presas no mesmo dia, hoje em dia, tá? Pensa nisso. Um indivíduo é um pai de família,
ele está passando por um momento realmente muito complicado, seus filhos e sua esposa estão morrendo de fome, e ele, no auge do seu desespero, ele invade um supermercado e ele é preso enquanto tenta roubar comida para sua família. Ok? Esse indivíduo é preso. Mesmo passando por dificuldades e problemas, ele tem o direito de roubar? Não. Ele não pode roubar. Roubar continua sendo um crime. Ok. Pode ter atenuantes, mas continua sendo um crime. Mas aí você encontra uma outra pessoa. Esse indivíduo, ele nunca teve necessidades financeiras, mas apesar disso, ele escolheu a vida do crime. Não apenas cometeu muitos crimes roubando pessoas, fazendo mal para pessoas, mas ele matou a sangue frio centenas de pessoas. Centenas de pessoas. Quando ele é preso, não demonstra nenhum tipo de arrependimento pelo que fez. Pergunto a você, na sua opinião, se o juiz que for julgar esses dois casos, olhasse para os dois e dissesse o seguinte: os dois cometeram crimes, os dois terão a mesma sentença. Você acha que seria justo? É claro que não. A sentença do primeiro indivíduo, com certeza, tem que ser menor do que a do segundo indivíduo. Qualquer pessoa em são juiz vai entender isso. Agora, pense no Senhor Jesus, que é perfeito e que é justo. A Bíblia vai mencionar que o Senhor Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ora, sendo justo, ele vai fazer com que cada um pague de acordo com as suas obras. Pastor, mas nós estudamos durante esse trimestre de que, nesse momento, no santuário celestial, está acontecendo o juízo para se determinar quem será salvo e quem será perdido. Estou de acordo contigo. Mas o Senhor Jesus, ele está revelando aqui a João no capítulo 20, que a sentença que será dada àqueles que não aceitaram a proposta de salvação de Jesus e que decidiram pagar eles mesmos pelo salário do pecado, que é a morte eterna, essa sentença será dada pelos salvos durante os 1000 anos. Cada caso dos perdidos será analisado. Os livros de registro são abertos. O livro do Apocalipse vai falar sobre isso. Se você ler os versos 7 a 9 do capítulo 20 de Apocalipse, você vai reparar que o livro memorial é aberto, aonde são escritos todas as atitudes das pessoas e cada um é julgado de acordo com o que está escrito nos livros. Agora, o que está sendo levado em consideração é de acordo com as escolhas que cada um fez dos perdidos. Quanto tempo esses indivíduos queimarão? Terrível isso. Quanto tempo esses indivíduos passarão queimando no fogo eterno? No livro Primeiros Escritos, Ellen White, ela tem, no capítulo intitulado A Destruição dos Ímpios, Ellen White descreve o momento em que Jesus Cristo, depois dos 1000 anos, depois que esse julgamento passa, ok? Depois que esse julgamento termina, depois que cada um é julgado e recebe uma sentença, eles continuam mortos aqui na terra, eles nem sabem do que aconteceu. Depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce sobre a terra. Quando ela toca no chão, o Senhor Jesus permite que a segunda ressurreição aconteça. Todos os ímpios, desde Caim até a última pessoa a morrer por ocasião da vinda de Jesus, são ressuscitados. Satanás está no meio deles. Tenta fazer com que eles se unam a ele ainda numa última tentativa para tomar a cidade santa. Existem pessoas de todos os níveis. Pense somente nos antediluvianos. Ellen White escreve isso. Os antediluvianos com grande estatura, com uma capacidade mental privilegiada, eles estão por lá. Os grandes nomes, grandes generais, soldados de todas as eras, que se unem agora à grande multidão para tentar tomar a Nova Jerusalém. Quando eles estão em volta da Nova Jerusalém, o Senhor Jesus leva os salvos para cima dos muros. E de lá de cima, eles enxergam aquele mar de perdidos de todos os lados. De lá de cima, os salvos, eles reconhecem os seus queridos. Imagine isso. Pessoas que eles amaram enquanto viveram aqui na terra, mas que tomaram decisões diferentes das deles. Maridos que reconhecem sua esposa, esposas que reconhecem maridos, pais que reconhecem filhos, filhos que reconhecem os pais, amigos que reconhecem outros amigos. No livro
obreiros evangélicos e também no serviço cristão, Ellen White menciona que nessa altura os salvos olharão para os perdidos, reconhecendo aqueles com quem eles estiveram em íntimo contato e pensarão, será que se eu tivesse insistido mais, eles não poderiam estar aqui? Há choro nos olhos dos salvos. Eles sabem o que está para acontecer. E então, sobre os muros da Nova Jerusalém, como que numa visão panorâmica, a história da redenção passa adiante de todos. Cada um percebe exatamente o papel que desenvolveu no grande conflito entre as forças do bem e do mal e as escolhas que fizeram. Vem Cristo Jesus crucificado sobre a cruz do Calvário. Vem Cristo Jesus perdoando todos aqueles que o crucificaram, bem como todos os pecadores. Percebem Cristo vencendo a morte, percebem a oportunidade que foi oferecida a eles e como eles recusaram. Agora, diante de tudo que vem, todos se ajoelham, até mesmo o diabo se ajoelha e reconhece: justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Para Satanás isso representa apenas um momento, porque ele se levanta e tenta ainda regimentar as pessoas para tentar atacar a Nova Jerusalém, e é nesse momento que Jesus Cristo envia fogo do céu. Quando o lago que arde com fogo e enxofre é aceso, Ellen White menciona que algumas pessoas serão instantaneamente queimadas. Claro, aqui estamos falando de cada um pagando de acordo com aquilo que fez, cada um receberá de acordo com as suas obras. Outros queimarão por horas, outros por dias. Enfim, o último que queimará muito mais do que qualquer outro ser será o diabo. Porque ele vai pagar não apenas pelo que ele fez, mas pela parte que ele desempenhou na tentação de cada pessoa que cometeu pecados, desde Adão até a última pessoa a viver sobre a terra. Cada um pagará de acordo com as suas obras. Quando será decidido o tempo em que cada pessoa queimará? Durante os 1000 anos. Não será fácil, mas uma coisa será fato. Hoje, antes da vinda de Cristo Jesus, no juízo que está acontecendo no céu, o Senhor Jesus está tirando as dúvidas de todos os mundos não caídos dos anjos para se determinar por que um grupo será salvo e outro não. Durante os 1000 anos no céu, o Senhor Jesus tirará toda a dúvida dos salvos, enquanto eles estarão dando a sentença para aqueles que morrerão. Depois do milênio, os perdidos terão a oportunidade de poder entender aonde foi que eles erraram e ao mesmo tempo dizer: o Senhor foi justo nas suas decisões. Amigo, uma coisa é fato: nós estaremos salvos ou perdidos. O que é que vai determinar em que grupo estaremos? As decisões que hoje tomamos. Porque veja, Jesus pode voltar para mim hoje. Como assim, pastor? Bom, se hoje eu for chamado a depor a minha bandeira, se hoje eu morrer, se eu dormir o sono da morte, para mim a porta da graça se fecha hoje. Então a última decisão que eu tomei vai determinar se eu vou ressuscitar antes do milênio e então subir com Cristo para o céu, ou se ressuscitarei depois do milênio para receber a recompensa eterna, destruição e morte eterna. Por isso, lá na carta aos Hebreus, nós encontramos o texto que menciona: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, porque o único tempo que nos pertence é o hoje. Eu já não tenho mais o minuto que foi agora há pouco, e não tenho ainda aquele que vai acontecer daqui a pouco. O único que eu tenho é o agora. Por isso, em todos os minutos da minha vida, eu preciso ter a certeza de que eu pertenço a Jesus e que tenho um comprometimento com Ele. Você entende como isso é importante? Não podemos deixar para amanhã a decisão que tem que ser tomada hoje. Porque talvez, se fizermos isso, poderá ser tarde demais. Amanhã nós vamos fechar esse assunto todo falando sobre 2 eternidades. Mas antes de poder fazer isso, eu quero orar. E eu queria agora falar ao teu coração, meu querido amigo. Você que estudou comigo durante esse trimestre todo. Ou quem sabe você que estava aí procurando um vídeo e acabou caindo nesse aqui hoje. O recado do Senhor Jesus para você é: volte para Jesus. Tome uma decisão ao lado dele. Permaneça ao lado dele antes que seja tarde demais. Tome essa decisão agora. E ore comigo. Obrigado, Senhor, pela certeza que temos de que o pecado terá um fim. Mas de que o único tempo que temos é o hoje. Então nos ajude a tomar decisões hoje que nos coloquem ao lado de Cristo. Pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?